Fala pessoal, beleza? Para fechar a noite, lembrando que nem é indicação nem de compra nem de venda, apenas um bate-papo, vamos falar de Ibov, índice futuro, win e dólar, beleza? Bora lá. Começando pelo Ibov. O Ibov, né, para quem acompanha o canal mais de perto, a gente falou da virada, né, para alta, baseado nesse suporte, e quem duvida, só assistir os vídeos anteriores. Então, tínhamos um fundo nessa região, explodiu, voltou. Martelo, candle de reversão em cima da mesma região, juntamente com o estocástico lento lá embaixo, paulada para cima. Até o momento está funcionando exatamente como esperado. Fiz belos trades na ponta comprada, não vou mentir, meu dezembro e meu janeiro foi muito bom, consegui fazer um valor que foi top aqui para a minha realidade. Só fiz alguns erros agora, no início de fevereiro, que eu resolvi comprar algumas puts de Açaí, de Cogna, com a ideia de estar muito esticado. Então acabei tomando loss porque o mercado continua comprador e mesmo essas ações não subindo tanto quanto as demais continuam subindo. Consequentemente, as opções desvalorizaram e eu saí no loss. Ok, aprendi que quando eu pegar esse tipo de movimento, vou trabalhar só na ponta comprada, mesmo que eu fique só no BOVA11. Fechou. Onde que a gente está esperando que esse ativo vá? Se essa subida que está muito acentuada, redondinho o movimento, olha que movimento da hora, continuar, primeiro a gente tinha uma resistência, se continuar, o alvo está aqui, ó, exatamente nesse alarme. Danilo, e quando chegar lá, o que você vai fazer? Vou provavelmente começar a trabalhar puts no dinheiro ou dentro do dinheiro de BOVA11, mas com um time ali de 2, 3 meses. Vou ver qual tem liquidez e está dentro da minha realidade mais para frente para poder trabalhar elas. Então, a gente tem ainda um spreadzinho aqui bom dentro do estocástico lento, beleza? Beleza. Então, temos aqui o Ibov, esperamos a formação de um ombro, cabeça a ombro, e até o momento, para quem acompanha sabe, está correndo tudo como esperado. Então, eu estou na perspectiva de uma movimentação assim. Caso isso ocorra, depois é só lamentos, porque aí a tendência é talvez perder esse fundo e acabar tendo uma realização mais forte, né? Ou se tudo corresse bem, ficar num canalzinho lateral. Semelhante ao que? Essa região aqui embaixo. Aí ele pode voltar a subir, mas aí a gente tem que trabalhar suportes, resistências, juntamente com o oscilador, que é o principal do nosso canal. Vamos para o diário. No diário, paulada, né? Tá tendo paulada constante aí. Barra de 2,81 andou de ladinho. Barra de 1,97, 2 dias. Tome outra barra de 2,82. Andou de lado. Qual que foi a barra de hoje? 2,70. Então tá tendo regularmente barras muito potentes. Dá uma barra, anda de lado, realiza um pouco, outra barra. Se esse padrão continuar, provavelmente a gente fica uma semaninha ou um pouco mais lateral e depois explode de novo. Tá muito batidão, então não sei se vai rolar isso de novo. Mas, de qualquer forma, nosso alvo está lá na casa dos 133 mil. Saindo do Ibov, que já vimos, a gente vem aqui para o Infut. O Infut é o futuros do Ibov, que a gente sempre faz um paralelo em relação aos dois ativos. O Infut está totalmente diferente ali a visão. Por quê? Vou colocar no gráfico de linha para ver como é que fica, mas vai ficar fácil de entender. Ó, a gente tem aqui esse fundo, esse fundo, esse fundo que bateu e voltou. Vocês sabem que uma região que o preço bate e volta a subir é um suporte quando o valor está por cima e quando está por baixo é uma resistência. Então eu vou deletar ele rapidão, del, só para vocês entenderem. Se você olhar aqui essas duas linhas vermelhas, a gente percebe um canal de baixa, certo? Que consegue ser melhor visualizado aqui. Fundo, fundo, topo, topo. Bateu no fundo e está subindo. Nossa, Danilo, legal, estamos num canal de baixa e a tendência é buscar a região superior. Primeiro aqui, ó, tem até uma média aqui na região
de 200 períodos que está no 135 mil. Qual que era o desenho que formaria? Mais ou menos esse aqui, ó. Fundo, topo, aí ele vem fazendo as ondas internas, mais ou menos isso. Voltou no topo, pau, desceu lá embaixo e agora está aqui. Pô, Danilo, pode fazer assim? Se a gente seguir esse desenho, sim. E bater aqui. Beleza? Beleza. Ctrl Z. Aí agora a gente volta aquele outro do cara, que é esse daqui, e desenha aqui para ficar melhor para vocês. Ó. Mas se a gente perceber, o preço está em cima da região de resistência. Então agora a gente vai fazer o contrário. Vai desconsiderar o canal de baixa e vai considerar um canal lateral. Ctrl C, Ctrl V. E esse cara sobe para cá. Ó. Ah, o que, que a gente tem agora? Região de acumulação, região de distribuição, certo? E o preço perdeu a região, voltou no fundo prévio e tá lá no meio. Tá, o que isso quer dizer? Que se semana que vem esse cara começar a devolver, pode caracterizar um pivô de baixa. Ah, um pivô de baixa. E como é que tá o momento? O momento tá apontando para cima ou tá apontando para baixo? Olha como é que tá o momento. Apontando para baixo. Nossa senhora, então a gente pode sair de uma perspectiva de alta de um canal, achando que vai subir lá no 133, 135 mil, no caso do WIN, e de repente entrar uma realização fazendo aqui um pivô de baixa. Exatamente. Entenderam? Aí como é que vai fazer? A gente precisa que o mercado nos diga qual que vai ser a definição na próxima semana. A próxima semana com certeza já vai dar um norte. Se vai romper essa região e vai entrar aqui, que seria para o alvo lá em cima, né? Ou se vai começar a devolver e fazer um pivô de baixa. Desce, perde o suporte, volta no suporte e realizam. Entendeu? Vamos dar uma olhadinha aqui no semanal? O semanal está muito parecido com o nosso Ibov, né? E dá para ver melhor ainda a situação que eu acabei de explicar para vocês. Ó. Região de suporte, perdeu o suporte, voltou nele e o estocástico no meio do caminho. Então o estocástico está que nem o Ibov apontando com força para cima, mas a gente tem esse problema aqui. Se der uma barra com um topo mais baixo na próxima semana, aí moiou. Aí eu já vou virar a mão para poder trabalhar com put, né? Por mais que tenham ativos que possam ir na contramão do Ibov, né? Eu acredito ainda na alta. Eu acredito que deve buscar, como eu falei, o Ibov e os 133 mil. Mas isso é algo a se considerar. Então, da forma que está, é incógnita. Temos aquele canal que eu já expliquei, mas ao mesmo tempo temos essa zona de acumulação e distribuição e esse cara que virou uma resistência. Saindo do WIN, a gente vai para o dólar para fechar. É um vídeo mais técnico, tá? Se você não gosta muito ali, fica um pouco complicado. Então, doleta. Doleta chegou lá no 6,40. Realização forte. 7 semanas de queda seguidas. Sendo que essa, uma queda aí de 2% quase. Muito próxima a quem? Média de 80 períodos. Primeiro suporte da região. Depois a gente tem aqui também esses caras que trabalham na mesma faixa de preço. Depois a gente vem para o oscilador estocástico lento. Xiii, qual que é o jogo do estocástico? Se está aqui embaixo eu compro, se está aqui em cima eu vendo. Funciona bem? Funciona muito bem na maioria das vezes. Tá, beleza. Como é que tá o diário? No diário piorou a situação ainda. Como assim, senhor dos papéis? No diário, a gente está na sobrevenda desde o dia 10 do 1, perdeu até a média de 200 períodos, né? E hoje mais uma realização forte. Tá, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a propensão do dólar dar uma subida está bem grande, isso graficamente, tá? O ativo subiu forte, realizou forte, mas agora ele provavelmente teria que fazer um movimento que tem duas vertentes. Ele pode fazer um topo mais baixo, né? Se a nossa bolsa e a nossa moeda tiver em condições melhores do que os planos do Trump,
Então você tem que entender um pouco aí de macroeconomia, né? Entender um pouco do que está acontecendo no mundo. Aí vamos supor que ele sobe. Aí a gente vai começar a travar aqui as resistências. Ah, tem resistência nesse topo, tem resistência nesse topo, essa região. Pô, passou, chegou aqui. Aí a gente começa a mirar os 6,40 de novo. Ah, Danilo, não foi lá, chegou aqui nessa região, por exemplo, que você falou ali dos R$ 6, vamos colocar um valor redondo para ficar mais fácil. Bateu R$ 6 e começou a devolver. Aí ele tende a dar mais uma pernada de baixa. Mas tudo isso vai depender da Selic, vai depender dos juros dos Estados Unidos, vai depender de como vai estar o nosso governo. Então tem uma série de coisas que vão impactar na maneira que ele vai se comportar. Da mesma forma que a gente acertou o movimento do Ibov, né, ali relacionado a esse repique, essa subida que está tendo, existe uma grande tendência de ocorrer a mesma coisa agora no dólar. Beleza? Vai ser amanhã, vai ser depois, isso não tem como prever, porque não tem gatilho ainda onde na semana. Por enquanto, a semana está totalmente vendedora e a nossa semana no Ibov está totalmente compradora, forças inversamente proporcionais. Então, na hora que a gente pegar aqui, ó, um doji, um candle de reversão, um fechamento acima, que seria o candle de reversão do fechamento da semana anterior, ou mesmo uma lateralização, o que seria essa lateralização? Ter uma semana que não perde a mínima, aqui, ó. Esse cara vem para cá e não perde a mínima anterior. Aí o sinal de alerta vai começar a gritar na sua tela. Porque quando isso ocorrer, é porque a gente está bem próximo de um possível subida do dólar e queda da bolsa. Beleza? Por enquanto, tá tudo top. Tá seguindo a mesma pernada anterior. Alvo, de novo, 133 mil no Ibov. Temos o dilema no Infute, que eu já expliquei no diário. Se não romper aquele fundo, pode ser pivô de baixa. Então a próxima semana tem muita coisa para acontecer. Tem que acompanhar o Infute, acompanhar o dólar, principalmente esses dois, porque o nosso Ibov é espelho principalmente dos futuros. Então esses dois caras vai mandar no jogo. Se porventura a gente aí acabar devolvendo, como eu falei, vai ser dólar para cima e bolsa para baixo, e aí tem que esperar o movimento inverter de novo. Beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal. Abraço!